Fala pessoal, Rodrigo Barbalho na área, dando sequência aqui ao nosso curso de programação. Galera, no último vídeo eu mencionei para vocês a facilidade que é a programação numa máquina CNC, pois ela é pautada no nosso plano cartesiano, né? Então, para vocês quebrarem um pouco o gelo, saber que vocês podem mergulhar de cabeça aqui, que vocês não terão muitos problemas. Mas, como eu já sei que tem muita gente já emocionada, empolgada, poxa, eu quero entender então de fato como que programa, se é fácil mesmo da forma que você está mencionando aí, se eu vou aplicar de fato o plano cartesiano, eu duvido que seja só isso. Mas antes disso, galera, vocês precisam entender as características que compõem uma máquina CNC. Então, se você já fez algum curso anteriormente, se você já foi, de novo, né? Eu sempre vou dar esse exemplo de feira da mecânica, você deve ter visto diversos modelos de máquinas e nesses modelos de máquinas, galera, cada máquina muito provavelmente vai ter ali um comando, né? Ela tem que ter um comando, que lembra que eu mencionei o que significa CNC? Comando numérico computadorizado. Então, o comando, galera, é a linguagem que você vai se comunicar com a sua máquina. Então, eu vejo muita gente tendo problema e até ansiedade com isso, por quê? Pô, Rodrigo, que comando que a gente vai aprender? Cara, é muito difícil. Eu tenho na empresa o Fanuc, eu tenho que trabalhar com o Siemens. Cara, fiquem tranquilos. Por quê? Primeira coisa, já vou dar uma dica para vocês. Quando vocês colocam currículo, quando vocês estão fazendo um currículo, evitem colocar que vocês são programadores de comando. Então, eu programo torno CNC Siemens, Mitsubishi. Evitem isso. Coloquem que vocês são programadores de torno CNC, o centro de usinagem. Ponto. Evitem ficar especificando o comando. O que eu vou abordar com vocês aqui é uma linguagem de programação ISO. Eu vou me pautar muito, de novo, no nosso plano cartesiano para vocês entenderem a cabeça de uma máquina. Então, o comando, galera, ele tem linguagens específicas quando você vai abordar algumas coisas, por exemplo, ciclos. Então, chamada de ferramenta, existem essas comunicações mais específicas. Da mesma forma que a gente se comunica em inglês, português, espanhol, é a linguagem, é a forma que a gente vai se comunicar, se expressar com a máquina. Mas aqui eu vou abordar com vocês a programação. Se a gente for colocar ali um comando, eu diria que a gente vai trabalhar mais voltado para o Fanuc, que é mais voltado também para uma linguagem ISO, né? Então, assim, eu quero que vocês entendam muito bem esses conceitos. Então, antes da gente sair programando, né? Antes da gente já sair colocando X e Z, X e Z, G1, G0, já estou empolgado para isso, vamos entender as características do torno, né? Então, o comando é uma característica importante. Qual comando que a gente vai abordar aqui? A gente vai abordar uma linguagem de programação ISO. Quando eu for abordar ali a linguagem, os ciclos de programação, a gente vai estar pautado mais no Fanuc, tá? E aí, se você tiver que programar outro tipo de comando, vai ser muito simples, porque sabendo a base, sabendo como a máquina se comunica, basta você saber como que compõe, o que compõe aquele ciclo de programação daquele comando específico. Mas antes disso, galera, antes disso até, quem está caindo agora de paraquedas nessa área, para quem está começando, para quem está ali na área do torno convencional e está adentrando aí no mercado de CNC, vocês precisam saber que o torno CNC, assim como o torno mecânico, ele tem os dispositivos de troca de ferramenta. Então, o torno mecânico não tem ali o castelo, que você pode colocar as ferramentas externas e internas. Os tornos CNCs, eles também têm os dispositivos de troca. No caso ali, a gente chama de torre ou gangue. Existem tornos, galera, que são um pouco mais sofisticados, tá? Mas o torno CNC no geral, ele é composto por isso. Tem tornos também que são mais simples, que é como se tivesse ali um castelo de fato, né, no torno CNC e você vai trocando manualmente. Mas basicamente aí, sei lá, 80, 90% dos tornos CNC do mercado, eles já são com sistemas de troca automática, né? Então, você vai ter novamente torres aí com 8 ferramentas, 12, 16, 32 ferramentas, vai depender do porte do torno, né? E tem as gangues aí também, né? Que às vezes o pessoal se assusta no mercado porque fala: Nossa, Rodrigo, tem um sistema de fixação diferente, né? E ainda, pessoal, nessa parte aí de fixação, quando a gente vai prender as ferramentas internas, tá? Elas são presas aí nos mancais, né? Para ser colocado ali, né? Normalmente você tem um mancal ali com um diâmetro interno, né? Onde vai normalmente uma bucha de redução. Então, normalmente essa bucha aqui ela pode ser de 25, 32. E aí, se você quer prender uma ferramenta de, sei lá, 16 milímetros, você vai colocar uma bucha de redução aqui, que é o exemplo aqui dessa fotinha. E aí você vai colocar a ferramenta com o diâmetro que você quer. Então, 16, 12, 8, por aí vai. Quando a gente vai prender ferramentas externas,
aí a gente prende nos VDIs, né? Então, dá para ver aqui, né? E esses VDIs, pessoal, existem aí alguns tipos de VDIs também característicos de cada máquina, tá? Mas isso daí é só importante para vocês saberem. A torre é um elemento importantíssimo no seu sistema de torneamento. Você precisa entender que existe esse carinha e saber pelo menos a nomenclatura dele ali, né? Vocês vão ver que quando a gente entrar na programação, a gente vai aprender o códigozinho para chamar. Quando eu quero chamar a ferramenta 1, a ferramenta 2, a 3, por aí vai. Falando ainda, galera, dos sistemas que compõem o torno CNC, né? Nós temos, é claro, a placa do torno CNC, né? E ali, diferente do torno mecânico, onde normalmente a gente é acostumado a trabalhar com um tipo de castanha apenas, que é a castanha dura, né? E por que castanha dura? Basicamente, pessoal, porque é uma castanha enrijecida, ela é uma castanha temperada, ela tem de fato uma dureza maior, mais elevada, e ela é feita para quê? Para desbastar a peça. Normalmente no torno mecânico a gente até usa às vezes a castanha dura para dar acabamento, né? A gente não fica trocando a castanha, a gente coloca alguns dispositivos, umas chapinhas, né? Mas no torno CNC existem as castanhas mole e são dispositivos ali entre aspas, né? São um kit, né? Para você fazer a usinagem personalizada. Então você não necessariamente, lembra no torno mecânico, muito provavelmente você já fez o tal do batimento. Você tem que ir lá, ficar girando a peça, colocar um relógio. No torno CNC, precisa fazer isso? Às vezes precisa, não vou mentir para vocês. Mas, galera, quando você tem a castanha mole, você torneia essa castanha, daí o nome mole, né? Porque eu vou conseguir tornear, ela é maleável, eu vou tornear com o perfil do pega, do perfil de fixação da minha peça. E aí, se você faz, galera, o torneamento perfeito ali da castanha, você não vai precisar, ou pelo menos vai facilitar muito a sua vida na hora de fazer o batimento, para ficar zerado ali quando você vai virar para o segundo lado, né, galera? Também um outro ponto, tá, que é importante salientar, as placas do CNC, pessoal, normalmente elas são hidráulicas ou pneumáticas, tá, pessoal? Então, normalmente as placas hidráulicas, tá? Elas são bem mais robustas no quesito aí de aperto, tá? Eu, pelo menos, particularmente falando, tenho muito mais segurança em trabalhar com as placas hidráulicas. Mas as pneumáticas também, com a manutenção em dia, dá para trabalhar super tranquilo, tá? Agora, galera, uma vez que a gente entende, pessoal, tem muita coisa no torno CNC, muita coisa. Eu tô falando aqui do feijão com arroz. Uma torre, uma placa, isso daí vocês vão bater o olho, o barramento ali do torno, né? Vocês vão ver que tem, cara. É importante vocês saberem o que que é. Já entrando aqui um pouco mais agora na questão do que a gente não vê, são os pontos de referência de máquina, né? Então, toda máquina CNC, pessoal, toda, assim como o torno mecânico, você consegue girar aquela alavanca do torno, o carrinho do torno infinito para a esquerda e para a direita? Não, né? Porque do lado direito provavelmente vai ter ali o seu contraponta, do lado esquerdo vai ter sua placa e você tem os limites ali, né? Você não consegue atropelar. Então, você vai ter aí, galera, algumas coisas no torno CNC que não são visíveis, só que elas estão lá e elas são fundamentais para a sua programação. Então, é extremamente importante que vocês saibam que exista e eu vou abordar, principalmente um dos carinhas que estão aqui, eu vou abordar em todas as aulas de programação, todas. Mas só para a gente pontuar aqui, né? Ó, ponto zero máquina. Galera, esse zero máquina, que normalmente ele se encontra aqui, ó, na parte de trás da placa, ele é o ponto de origem ali, pode-se dizer, das coordenadas da máquina. Então, todas as coordenadas, elas saem dali. É como se o seu x0 e o z0, ele tivesse nesse ponto aqui, ó. Pô, Rodrigo, mas eu vou programar de acordo com isso aqui? Não, pessoal, porque muitas vezes você nem sabe qual que é a distância, né? Muitas vezes não, diria que todas as vezes você nem sabe qual que é a distância do seu zero máquina para a sua referência de programação, que é o tal do zero peça. Esse aí é o cara que eu vou abordar em todas as aulas de programação. E tem muita gente, pessoal, muita gente que tem uma extrema dificuldade de lembrar desse carinha. Por isso que eu vou pontuar para vocês. Está vendo essa bolinha ali na face da peça? Esse carinha aqui, ó, é o que a gente vai chamar de zero peça. É a partir daí que eu vou fazer a programação da minha peça.
Então, esse cara, você tem que saber o que que é, e por isso todas as aulas de programação eu vou falar desse carinha aí. A gente vai dar até um nome para ele ali, que já está ali em cima, que é o nosso G54, né? Existem outros, mas o famoso é o G54. E aí os outros, né, pessoal? Ponto de referenciamento, quando você liga um torno CNC, um centro de usinagem, a maioria deles, né, você precisa levar a máquina para o ponto de referência para ela saber, opa, estou aqui. Quando você desliga e liga, ela perde essa referência dela, e aí quando ela vai para o ponto de referência, tem uns sensorizinhos ali que ela vai saber, opa, cheguei no meu ponto de referência, então agora eu estou tranquilo. Tem muita máquina atual que ela tem o ponto de referência já memorizado. Ela é um ponto de referência, pode-se dizer assim, gravado na memória da máquina. Então, quando você desliga e liga, tem umas baterias ali no painelzinho da máquina, bem na lateral, às vezes na parte de trás do comando, que ele grava o ponto que ele dormiu, o ponto que ele desligou. E aí você não precisa refazer a referência assim que você liga a máquina. Só que vocês vão ver que mesmo nessas máquinas tem ali um ponto de referenciamento para você referenciar a sua máquina. Então, via de regra, mesmo nas máquinas que não precisa, a gente acaba ensinando o feijão com arroz, né? Para dar certo em todas as máquinas. Ligou a máquina? Referencia. Outro ponto importante ali é a ponta útil de programação, né? Que é a ponta útil da ferramenta, né? A pontinha da ferramenta. Que a gente vai abordar isso daí também nas próximas aulas. Ponto de trajetória, né? O ponto de trajetória basicamente ali o que vai determinar, né, o trajeto da ferramenta, né? Basicamente pode dizer que é o ponto de programação, né? Limite de software, pessoal, como eu mencionei, toda máquina ela tem um limite, né? Você não consegue ir para a direita e para a esquerda infinito, né? Então, no CNC, quem já trabalhou aí muito provavelmente já tentou ir tudo para um lado lá ou para cima e a máquina acusou um alarme, fim de curso em X, fim de curso em Z. Esse é o tal do limite de software. Outro ponto importante também, obviamente, né? Nós temos nossas placas, nossas torres, nós temos os nossos limites, né? As nossas referências e, obviamente, as nossas ferramentas, né? Que já estava ali incluso dentro da torre quando eu mencionei, né? Você normalmente, pessoal, em máquina CNC, você vai trabalhar com ferramentas de metal duro intercambiável, tá? Então, isso aí é muito comum no torno, nas fresas, né? Já é comum nas fresadoras, no CNC, no centro de usinagem. Você já pode trabalhar com os metal duros integrais, mas no torno CNC o comum é trabalhar com ferramenta intercambiável, tá? Então vou ter uma aulinha específica para falar das ferramentas de corte. Aqui, pessoal, já indo para o finalzinho dessa aula de hoje, lembra que eu mencionei que a gente trabalha no plano cartesiano, com base no plano cartesiano, x e y. Esse é a base do plano cartesiano, x e y. Mas, pô, Rodrigo, eu lembro lá na última aula que você falou que o torno vai ser programado em x e z. Sim. Por quê? De onde que vem isso? Para vocês entenderem, pessoal, vou até falar brevemente isso daqui porque eu não quero complicar. O plano cartesiano, base, raiz, ele é dado em x e y. Então, toda máquina CNC, tendo ela 2 eixos, 3 eixos, 5 eixos, 10 eixos, 12 eixos, aqui eu estou dando exemplo para vocês de máquinas com eixos rotativos, né? Que vão ter aqui os eixos a mais, né? Além do X e do Y e do Z, é claro, né? Todos os eixos, galera, eles são baseados no plano cartesiano. E tudo isso, galera, ele é regido pela regra da mão direita. Vocês já devem ter ouvido falar, para quem já está um pouquinho inserido nesse mercado, quando você fica de frente para a máquina, né, e faz esse gesto aí que está na imagem, né, da mão direita apontada desse jeito aqui para a máquina, você vai ver que o seu polegar ele vai ser o eixo X e aí apontado para o lado direito, né, é o eixo X positivo. O seu dedo indicador para frente vai ser Y positivo. E o eixo Z, que você não vê no plano cartesiano, porque isso daqui é um plano 2D, né? Ele só tem duas dimensões. Ele está ali, o eixo Z, só que você teria que ter a terceira dimensão, que é basicamente como eu estou mostrando aqui, né? Ó. Então, o eixo Z seria a terceira dimensão, a profundidade. Mas, pô, Rodrigo, você não falou que no torno a gente vai trabalhar com X e Z? Sim, galera. Então eu uso outra regra que não da mão direita? Não, a regra da mão direita ela é a base para todas as máquinas CNCs, todas. O que acontece, pessoal, é que no torno CNC você tem ali a sua torre, a sua forma de interpretação da imagem, do desenho, da sua peça,
meio que a sua mão direita, a regra da mão direita, ela vai tombar. Então, existe uma coisa ali na programação que é o plano de trabalho. E para o torno CNC, o plano de trabalho para se programar uma máquina que é com uma placa, né, e a torre ali, que é o torno, você vai trabalhar com a sua mão direita dessa maneira aí. Então perceba que o X continua sendo o polegar, o Y continua sendo o indicador e o Z ele é aquele dedo do meio, né? Então, se vocês perceberem, o eixo Y no torno ele não aparece, mas dá para colocar um eixo Y? Sim, tem torno CNC que tem o eixo Y. Só que o que a gente vai abordar aqui, lembra? Feijão com arroz, que é para vocês não terem mais medo da programação, é o X e o Z. Então, galera, independente da sua torre, tá? Que tem muita gente também que fica com medo. Pô, minha torre é dianteira, como que eu programo? Porque eu sempre trabalhei numa torre traseira. É a mesma coisa, galera. É do mesmo jeito. Você não precisa ter medo, porque o X positivo pensa sempre que ele vai sempre estar afastando da peça. E o X negativo, ele sempre vai estar entrando na peça. Então, para quem já faceou uma peça, você sempre está levando a ferramenta para o centro da peça. Então, indo para o centro, X negativo. Saindo do centro, X positivo. Então, basicamente, não importa se a sua torre é dianteira ou traseira. Prefiro torre traseira, tá? Acho mais robusta, mas aí é questão de gosto também, tá? Mas galera, características de torno CNC, para vocês saberem, tá? Então, vimos aqui questão de comando, alguns comandos que existem no mercado aí, não precisa se preocupar. Ficou longo aqui o vídeo, mas não precisa se preocupar em relação a comando, não precisa se preocupar nesse primeiro momento na sua questão de torre, se é gangue, não precisa se preocupar ali na questão das ferramentas, tá? Porque assim, galera, eu tô colocando tudo isso daqui para vocês, parece muita informação e de fato tem muita coisa por trás do CNC, mas lembrem-se, é a segunda aula e de novo eu estou abordando o plano cartesiano. Na terceira aula eu vou abordar o plano cartesiano, vocês vão ver que vai ficar repetitivo a coisa. Então tudo isso daqui é para vocês ficarem tranquilos e saber que, cara, é um ambiente tranquilo, é um ambiente de boa para se trabalhar, não preciso ter medo dele. Então, galera, vou encerrar por aqui, tá? Para não complicar um pouquinho mais. No próximo vídeo, na próxima aula, eu já vou entrar aí abordando um pouquinho mais da programação para vocês verem que, de fato, tudo que eu estou trazendo aqui é muito simples. Vocês não vão precisar se preocupar. Então, vejo vocês na próxima aula. Continua seguindo aí o canal, ative o sininho, tá? Para vocês não perderem nenhuma aula. E é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!